A história do ônibus espacial Columbia não é só sobre uma falha técnica. É, na verdade, sobre uma falha humana. Uma falha que foi se consolidando ali, quietinha, numa série de reuniões, e-mails e suposições. A gente vai investigar agora como que uma cultura de complacência, bem dentro de uma das organizações mais avançadas do planeta, levou a uma tragédia. E tudo começa com esse final, 1º de fevereiro de 2003. Essa foi a última comunicação do controle da missão. O que veio depois? 16 minutos de um silêncio absoluto e, em seguida, a confirmação de um desastre que já era inevitável. Um desastre que, na verdade, tinha começado 16 dias antes. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? A resposta fácil é apontar para um dano físico, claro, mas a resposta real, essa é muito mais complexa. Ela não está lá nas estrelas, não. Ela está escondida em planilhas, numa cascata de raciocínios falhos e numa cultura que, aos pouquinhos, aprendeu a aceitar o perigo como se fosse rotina. Para a gente entender o fim, a gente precisa voltar 16 dias, lá para o começo. A missão STS-107 era, em muitos aspectos, um sucesso total. Tinha experimentos científicos, uma tripulação super experiente, tudo parecia perfeitamente normal. E era exatamente aí que morava o perigo. Aos 81,9 segundos de voo, acontece o evento crítico. Um pedaço de espuma de isolamento, mais ou menos do tamanho de uma mala pequena, se solta e atinge a borda da asa esquerda. O impacto é violento, mas ninguém na sala de controle percebe. Isso só foi descoberto no dia seguinte, quando foram analisar os vídeos de rotina. E aqui a tripulação. 7 pessoas incríveis, incluindo o primeiro astronauta de Israel, Ilan Ramon, e a Kalpana Chawla, que era uma heroína na Índia. A vida deles estava no centro de uma cadeia de decisões que foram tomadas a milhares de quilômetros de distância. Agora a gente chega no coração do problema. Não foi um erro isolado, foi uma mudança de cultura. A NASA, com toda a pressão de prazos e de orçamento, começou a tratar o ônibus espacial, a máquina mais complexa já construída, como se fosse um avião de uma companhia aérea comercial. E essa é a conclusão que chega a dar um arrepio. Queda de espuma acontecia em quase todo o voo. Sempre tinha algum dano nos escudos térmicos e, como o sistema sempre aguentava, o desvio da norma de segurança acabou virando a nova norma de operação. O nome técnico para isso é normalização do desvio. É um fenômeno organizacional perigosíssimo, onde o sucesso do passado é usado para justificar que se aceite riscos cada vez maiores até o dia em que o sistema simplesmente não aguenta mais. A melhor forma de entender isso é com a analogia da parede de azulejos. Pensa assim, se um azulejo quebra e ele é trocado por um de outra cor, é um desvio. Se isso acontece de novo e de novo, a parede vira um mosaico. Daqui a pouco ninguém mais nem pergunta por que os azulejos continuam quebrando. A espuma caindo era exatamente isso, o azulejo quebrado que todo mundo na NASA já esperava. Agora, vamos seguir o rastro de papel. Enquanto o Columbia estava lá em órbita, começou uma investigação interna. Só que foi uma investigação limitada por ferramentas que não eram adequadas e, o mais importante, por uma cadeia de suposições bem perigosas. O ponto-chave é este aqui. O impacto da espuma foi classificado como um problema de manutenção, sabe? O nível mais baixo que tinha. Ele nunca foi escalado para uma ameaça à segurança de voo. E essa decisão, logo no início, moldou toda a resposta que veio depois. Ou melhor, a falta de resposta. Os engenheiros usaram o que eles tinham na mão, um software chamado Crater. O problema? O programa foi feito para analisar danos de pedacinhos de espuma, não de um bloco enorme do tamanho de uma mala. As ferramentas eram, assim, fundamentalmente inadequadas para a escala do que tinha acontecido. E isso nos leva a essa ilustração perfeita da lógica falha. Foi uma cascata. Há um modelo conservador, a gente não tem dados melhores, se fosse grave a gerência ia pedir imagens, eles não pediram, então pronto, não é grave. Cada passo até parecia lógico isoladamente, mas o resultado final foi catastroficamente errado. A psicologia tem um nome para isso: raciocínio motivado. É quando o resultado é o que a gente quer que seja verdade. Nesse caso, uma missão segura e sem problemas acaba moldando a forma como a gente interpreta os dados. Como não tinha uma solução fácil para o problema, a tendência foi acreditar que o problema nem existia. E este slide aqui resume tudo de uma forma brilhante. A conversa interna mudou, de forma bem sutil, da pergunta certa, que era "a nave está segura?", para a pergunta errada: "O que a gente pode fazer a respeito?". E como a resposta para a segunda pergunta era nada, a primeira pergunta foi, quase que sem ninguém perceber, descartada. Agora vamos ampliar o foco. O problema não estava só nas análises individuais, mas no sistema como um todo. A estrutura da NASA naquela época foi desenhada, talvez até sem querer, para abafar as más notícias.
E enquanto tudo isso acontecia em terra, lá no espaço, a tripulação não tinha a menor ideia da gravidade das discussões. O comandante Rick Husband recebeu este e-mail dizendo que o impacto não era motivo de preocupação. É uma desconexão trágica entre a realidade da engenharia e a comunicação oficial. Dá uma olhada em como a falha se manifestou na prática. As preocupações técnicas iam sendo diluídas a cada nível gerencial que subiam. Um pedido claro, explícito, por imagens de satélite que poderia ter revelado o tamanho do estrago, foi simplesmente bloqueado por um gerente que não queria incomodar a chefia. O sistema estava quebrado. E então, chegamos ao que era inevitável. Durante a reentrada, a física não perdoa. Os sensores NASA danificada começam a falhar, um atrás do outro. A comunicação é perdida. E exatamente às 9 da manhã, sobrevoando o Texas, a nave se desintegra. Esse número aí representa a temperatura do plasma superaquecido que invadiu a brecha na asa. É mais quente que lava de vulcão. Nenhuma estrutura de alumínio conseguiria resistir a isso. O colapso foi termodinâmico e total. Depois da tragédia, a investigação não olhou só para os destroços físicos, mas também para os destroços organizacionais. E as lições que tiraram de lá vão muito além da exploração espacial. Elas se aplicam a qualquer sistema complexo que a gente possa imaginar. O veredito final do comitê de investigação foi brutal e direto. A causa raiz não foi um pedaço de espuma, foi a cultura da NASA. Uma cultura que, ao longo do tempo, tinha trocado a segurança pela eficiência. Dá para a gente resumir essa falha em 3 passos que são universais. Primeiro, a atenuação do sinal, quando as preocupações vão sendo diluídas. Segundo, a burocratização do risco, que transforma o perigo em papelada. E terceiro, a ilusão de segurança. A ideia de que se nunca deu errado antes, nunca vai dar errado no futuro. A história do Columbia nos deixou com uma lição permanente. Em qualquer organização, seja um hospital, uma empresa de tecnologia, qualquer lugar, a complacência é o grande inimigo. Segurança não é um produto final, é um processo contínuo de questionamento, que precisa ser alimentado pela pergunta mais importante de todas: e se a gente estiver errado?